Nesse vídeo, nós temos a missão de te explicar da maneira mais rápida possível como você pode montar seu próprio cronograma de aula usando o método de educação cristã de Charlotte Mason, sem deixar nenhuma matéria importante de fora, e ainda como caminhar com uma comunidade presencial perto de você, sem precisar comprar um monte de apostila que você não dá conta de usar, com um currículo que vai gerar no seu filho amor pelo aprendizado, com uma sólida base científica testada por mais de um século e aprovada por mais de 100 mil alunos, que educa a criança integralmente, moral, intelectual, física e espiritualmente. Nós já vivemos isso em nossos lares e acompanhamos centenas de famílias que vivem essa realidade também. Então, se você já pratica educação domiciliar e quer conhecer o método de educação de Charlotte Mason, ou se você já ama as ideias de Mason, mas ainda não consegue entender na prática como essas aulas funcionam, ou se você está iniciando agora o seu homeschool, presta atenção nessa aula com calma, separa lápis, caneta, anota tudo. Mas se você está só pensando se a educação domiciliar é uma possibilidade para sua família e quer entender como funciona, essa aula também vai te ajudar. A verdade é que nós estamos no meio de uma revolução educacional. E olha o que Charlotte Mason vai falar sobre isso. Ela diz assim: estamos emergindo do caos e não prestes a mergulhar nele. Estamos começando a reconhecer que a educação é ciência aplicada à vida e que realmente temos material existente na filosofia das eras e na ciência do dia para formular um código educacional, pelo qual podemos ordenar a vida de nossos filhos e regular a nossa própria. Você está emergindo do caos. Por que você está pensando em optar pela educação domiciliar? É pela falta de estrutura da escola? Algum caos que tenha acontecido ali no meio? É pelo excesso de ideologias que a escola te apresenta? Ou porque você realmente quer educar os seus filhos com princípios cristãos? Seja qual for o motivo que trouxe você para o homeschool, você não pode transformar ele num caos tentando trazer a escola para dentro de casa. Seja você um pai ou uma mãe que desde que seus filhos nasceram se preocupou com a educação integral deles, pesquisou sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, desenvolvimento motor, físico, moral, espiritual, ou seja você aquela pessoa que foi despertada pelo Senhor no meio do caminho, que percebeu a precariedade das escolas em algum momento desses últimos anos. Isso aconteceu comigo. Quando a minha filha fez 4 anos, a gente fez toda aquela festa, primeiro dia de aula, mochila nova, né, roupa nova, arruma o cabelo, faz videozinho da criança indo pra escola, e ela foi lá com seus 4 aninhos, primeiro dia de aula. Passaram as primeiras semanas de aula, ela começou a chegar em casa com muitas coisas questionáveis, né? Começou a chegar em casa cantando funk, falando palavrão, e o tempo inteiro a gente tinha que ficar desconstruindo as coisas que ela estava aprendendo. E foi isso que Deus usou para me despertar para o homeschool. Se você se identifica com qualquer uma dessas situações que eu falei agora, independente da circunstância da sua família, a realidade é que você decidiu emergir do caos educacional. E agora você não pode entrar nele de novo. Olha só o que aconteceu com a Fran. Também uma dessas pessoas que foi despertada no meio do caminho, só que a filha dela já tinha 10 anos, e ela conta um pouquinho da história dela tentando trazer a escola para dentro de casa, e eu vou compartilhar contigo aqui para você ver o que aconteceu, mas para que essa história também te inspire. Por conta de umas demandas, né, nós decidimos tirar as crianças da escola. E com isso, eu tinha zero conhecimento de como funcionava, o que era o homeschool. E eu falei, achei que só vou tirar e vou trazer a escola para casa, né? Na cabecinha, né? Então foi até engraçado, porque eu montei uma sala de aula igual nós vemos nas escolas, né? E dentro disso foi um caos, né? Porque não é assim que funciona, né, o homeschool. Nesse meio tempo, né, eu tava assim muito frustrada, né? Frustrada comigo, frustrada com não me sentindo capaz, né, de ter abraçado esse universo no qual eu desconhecia, né? Mas Deus, ele é muito gracioso, né? E uma amiga minha viu um folderzinho, né, do encontro que ia ter aqui em Porto Alegre, e ela me mandou, e ela falou assim: Fran, olha aí na sua cidade. E aí eu peguei esse folder, né, e eu olhei a data, era no mesmo dia, pouquinhas horas depois do que eu tinha visto, né, acho que eu vi, eram umas 11 da manhã, o encontro ia ser meio-dia, 1h da tarde. Eu não sabia quem era Charlotte, eu não sabia como funcionava, eu não sabia quem estaria nesse local, quais pessoas estariam, mas eu senti um sentimento, na verdade era um desespero, de buscar conhecimento, de buscar formas para que eu melhorasse naquilo que eu estava proposto em fazer, que era o homeschool. E nisso eu encontrei mulheres, né, cristãs, mulheres, né, com o mesmo objetivo, que é apresentar a Deus às suas crianças de um modo assim incrível, né. Então ali eu comecei a ouvir Charlotte Mason, tá? Quem é? Eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade eu sou um bebezinho ainda conhecendo, porque eu tô há 1 ano. O Espírito Santo, ele é muito gracioso, né. Em meio ao meu caos, do que tudo estava acontecendo, ele tira coisas muito
lindas, né? E eu pude conhecer mulheres, né, realmente tementes ao Senhor, com o coração e trazendo, às vezes, princípios que têm se perdido, né? Esse é um método que realmente mostra o Senhor em todas as coisas, então não tem como dar errado. Eu tenho hoje é pouquinho, mas eu já vejo grande diferença, né, em mim, na vida da minha família, na vida das crianças, então vale a pena, né? É incrível essa história da Fran, né? E olha só, esse aqui na tela é o print do planner dela desse ano, o planejamento de aula dos 2 filhos dela mais velhos. Você consegue também. Você não precisa ter toda uma formação para conseguir fazer educação domiciliar com seu filho. Isso me lembra também outra história, a história da Ruth, que é uma mãe que já fazia educação domiciliar, mas que encontrou no método da Charlotte não só um caminho seguro, mas de muita transformação, de entender que não era só sobre a vida intelectual do filho dela, mas sobre a formação da família, a formação do caráter. Nossa família é nosso primeiro ministério. E eu vim, né, de uma obediência de uma carreira. Eu saí de uma empresa aberta, eu saí e voltei para casa antes da pandemia já. E eu já estava vivendo como mãe e esposa em tempo integral na pandemia. Quando o senhor começou a falar, eu comecei a ver esse movimento de mulheres falando, voltar para casa, o senhor falou para mim, você já estava vivendo isso. Eu estava vivendo desde 2015. E daí, quando veio essa questão do homeschooling, né, eu falei, nossa, eu tinha muito medo, muito medo. Eu falava, eu não vou conseguir ensinar, eu sou, né, enfim, tudo isso realmente eu fui vivendo, assim, desde 2020, nesses 3 anos, eu achava que sempre estava fazendo pouco, que não estava fazendo o suficiente. Pensava, ai, não, mas será que é só isso mesmo? Nossa, mas será que eu não tenho que colocar mais um pouco aqui de conteúdo? Será que ela vai aprender, né? A dificuldade era da questão do planejamento, né? Eu pensava, mas como que eu vou conseguir planejar algo, né? Tipo, pro ano? Ou como que eu vou entender o que eu tenho que ensinar? Será que eu vou estar fazendo certo? Porque, assim, fazem 2 anos que nós já fazemos, então eu ainda não tinha definido um método. Fazia meio que um método eclético, vamos dizer, né? A minha filha veio da escola, então no primeiro ano eu ainda segui esse ritmo mais escolar, queria me aprofundar, né? A princípio, me aprofundar no método, né? E aprender ali como montar o planejamento, como eu poderia, de forma segura, né? Não só montar, mas se precisasse mudar e ter isso, assim, de forma mais estruturada. Então, a princípio, foi por isso. Mas eu não imaginava onde eu estava entrando, que é uma riqueza de conteúdo e o quanto, assim, não tem nem como explicar, sabe? O quanto foi enriquecedor para minha vida, né, para minha família, sabe? Então eu entrei por isso, mas eu vi assim que superou todas as minhas expectativas. Quando eu comecei no homeschool, eu estava completamente insegura também. Eu não cresci em uma família estruturada. A televisão foi a minha babá durante toda a minha infância, assim, era o tempo que chegava da escola até a hora de dormir, era televisão o dia inteiro. Os livros só fizeram parte da minha vida depois que eu me converti e eram aqueles mais de autoajuda cristã, sabe? Até o momento em que nós fomos despertados como família para a educação da nossa filha mais velha. Nós já tínhamos percorrido uma jornada na fé como missionários, nos aprofundado no estudo das escrituras, em teologia, e foi desse lugar que Deus nos fez olhar para dentro, olhar para nossa família, para as coisas que precisavam ser estruturadas ali. Uma amiga me falou que existia educação domiciliar no Brasil e eu nem sabia que isso era possível. Então eu cheguei em casa e fui pesquisei tudo que eu podia, achei vários perfis, pesquisei vários métodos de educação, e aí eu brinco que quando eu começo a pesquisar eu faço quase um PhD, né? Porque eu pesquiso. E aí no meio de toda essa pesquisa de vários métodos de educação, eu me encantei pela educação clássica. Comecei a estudar, li os livros Trivium, Quadrivium, os livros da Laurie Bludorn, e no meio dessa pesquisa, ali tentando entender a prática, eu conheci a Charlotte Mason. Mas eu tinha uma barreira muito grande com o método da Charlotte na época, isso era lá em 2018. Tudo da Charlotte estava em inglês, né? Os livros estavam em inglês, os artigos da revista estavam em inglês, a prática do método estava em inglês. E o que eu comecei a fazer? Eu fazia aula de inglês na época. Eu comecei a usar o Google Tradutor, ler, a entender pequenos passos e praticar. Então eu colocava no Google Tradutor, lia aquilo e praticava com a Manu. E isso foi o que me ajudou a compreender melhor o método. E até que chegou um ponto que eu percebi que o clássico e a Charlotte não conseguiam se casar tão bem, porque a estrutura, a base do método é muito diferente, né? A Charlotte não vai ficar tanto tempo em cada fase da gramática, mas ela vai trabalhar quase todas elas, toda a fase do clássico, mas ela vai trabalhar todas elas meio que junto, assim. Começou a ficar difícil de juntar uma coisa com a outra, então nós decidimos aplicar todo o nosso tempo de estudo e aplicação com as nossas filhas usando o método da Charlotte. Mas quando a minha filha fez 6 anos, foi aí que eu fiquei perdida de novo. Ok, minha filha fez 6 anos, e agora como é que eu vou montar essas aulas? Nós começamos essa jornada de adaptar o método da Charlotte para a nossa realidade do Brasil, com os livros em português que nós temos ao nosso alcance.
E começamos, então, a viver Charlotte Mason a todo vapor ali na nossa casa, primeiro, segundo ano, terceiro ano de homeschool no método da Charlotte. E nesse momento, né, Deus começou a nos pedir para compartilhar essas ideias. E foi aí que nasceu o podcast Descobrindo Charlotte Mason. Foi nesse podcast também que o Senhor nos trouxe a Mari Mastráquio, que é quem hoje trabalha aqui com a gente no Descobrindo Charlotte Mason e no Charlotte Mason Comunidade. Mora lá nos Estados Unidos, vive essa realidade com os filhos dela lá. E a Mari tinha muito esse sonho de trazer mais da Charlotte para o Brasil e de nós termos acesso a tudo que tem lá para as famílias aqui, para facilitar o seu caminho e o nosso caminho também, gente, porque não é só para vocês que eu tô compartilhando tudo isso aqui hoje. Eu uso dessa forma, e isso me ajuda, facilita muito depois que nós estruturamos, como eu vou mostrar para vocês nessa aula, me ajudou muito e ainda me ajuda toda vez que eu tenho um novo ano de homeschool para planejar, quando tem irmãos que entram agora para estudar junto com a minha filha, tudo isso me ajuda muito. Então a Mari, ela veio não só fazer parte do podcast, mas para sonhar juntas. Nós traduzimos os livros da Charlotte Mason, estamos traduzindo, queremos ter todos eles traduzidos ao alcance de vocês e montamos o Charlotte Mason em comunidade, que é um lugar para que você entenda a prática do método. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora nessa aula. Na prática, como é que essas lições funcionam, que matérias os seus filhos vão estudar em cada ano escolar. Então, nós organizamos as lições de todos os níveis, mostramos como cada lição acontece na prática, adaptamos o conteúdo para o Hemisfério Sul, planejamos o ano letivo, os cronogramas de aula junto com as famílias do CMC, através da nossa mentoria, dos guias de planejamento. Nós indicamos todos os livros usados para cada assunto a ser estudado e nós damos mentorias para mais de 200 famílias. Primeira coisa que você precisa entender, e você pode olhar aqui na tela, são os papéis, tá? Na educação, durante esse tempo de aula, entender o seu papel. Você não é o professor do seu filho. Ah, Janice, como assim, né? Vou começar homeschool, eu que vou ser o professor? Não, você não é o professor. Sabe quem é o professor? O Espírito Santo. E aí eu vou trazer aqui nas próprias palavras da Charlotte para vocês. A Charlotte, o método dela de educação cristã, ele é centrado no conhecimento de Deus. E ela vai trazer o Espírito Santo como o principal agente na educação do seu filho. Então, olha aqui na tela, o primeiro papel é o do professor, que é o Espírito Santo, como supremo educador da humanidade e o professor do seu filho. O segundo papel nas lições são os livros e as coisas. Lembra que eu falei sem usar um monte de apostila, sem comprar um monte de apostila que você não vai usar? Você não vai comprar as apostilas, mas você vai precisar entender o que são livros vivos, como você vai usar esses livros nas lições. E por meio dos livros e das coisas, que podem ser experimentos, podem ser coisas da natureza, eles que vão transmitir as ideias para inspirar o seu filho a interagir com o Espírito Santo. Aí tem o papel do seu filho, o estudante. É o estudante que faz o trabalho de aprender através da leitura e da narração. O aluno constrói hábitos intelectuais e morais como resultado da autoeducação. Então não é você que vai fazer o trabalho de ensinar, ficou claro? É o seu filho que vai fazer o trabalho de aprender. Mas e aí, Janice, qual que é o meu papel nisso tudo? Você é aquele que inspira. Os pais, eles oferecem uma atmosfera que permite que o Espírito Santo, o livro e o aluno trabalhem juntos da melhor maneira possível. E os pais não ultrapassam limites. Por isso que eu falei, se você ultrapassa os seus limites, você corre o risco de entrar nesse caos educacional. Então, o seu papel é preparar esse banquete de ideias para nutrir a mente do seu filho e fazer com que o Espírito Santo, o livro e as coisas e o estudante trabalhem juntos. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai preparar esse banquete? O que você precisa entender primeiramente são 3 bases do método das lições da Charlotte. Elas precisam ser curtas, regulares e variadas. Nós mostramos qual é essa regularidade, como fazer essa variação, tudo dentro do CMC. Mas aqui, nessa aula, eu quero realmente te mostrar o que seu filho vai estudar, do primeiro ano do fundamental até o ensino médio. Então, quais as matérias que vão ser estudadas no currículo proposto por Charlotte Mason? Nós vamos ver 5 passos práticos para você planejar. A primeira coisa que você vai fazer é organizar a visão geral do seu ano. Então, você vai pegar um calendário e vai marcar nesse calendário os dias de aula. A Charlotte divide o ano em trimestres, e cada trimestre com 12 semanas de aula, contando a semana das avaliações. Depois que você fez isso, você vai entender quais são as disciplinas que o seu filho vai estudar em cada trimestre. Então, você vai entender quais as disciplinas vão ser estudadas no ano, no nível que seu filho está.
Olha aqui na tela para você conseguir anotar essas disciplinas, que eu falei que ia ser uma aula mesmo, né, gente? Pode tirar um print screen, salva a tela, compartilha aí. Você vai, então, nesse passo 2, identificar as disciplinas estudadas para o ano letivo. E aí você vai planejar os assuntos. O que vai ser estudado nesses assuntos que você anotou aí no seu caderno? Quais vão ser os temas de história, de geografia, de ciências? Que material você vai usar para matemática? Eu falei que essa era uma aula para te ajudar a planejar. E aí, no próximo passo, você vai distribuir isso em 10 semanas de aula, mais uma semana de avaliação. Se você quer ajuda para fazer todas essas coisas, entender quais assuntos vão ser estudados em cada matéria, quando esses assuntos vão ser estudados, mais importantes, que livros você vai usar, que materiais você vai usar para esses filhos, você precisa entrar para o Charlotte Mason em comunidade. Você consegue fazer isso sozinho. Também consegue, mas é muito melhor fazer em comunidade, é muito melhor ter companhia de outras famílias que estão vivendo a mesma realidade que você, é muito melhor ter o acompanhamento nosso, meu, da Lizzie, da Mari, através das mentorias mensais, para olhar com você para o seu cronograma, pensar o que pode ser adaptado para a realidade da sua criança. Tá, Janice, mas agora qual que é o meu primeiro passo prático depois desse vídeo, para mim não enlouquecer? A primeira coisa que você vai fazer é ficar frente a frente com o seu filho, isso mesmo. Você vai olhar nos olhos dele e vai fazer a seguinte meditação. Ele é uma pessoa. Esse é o primeiro princípio que a Charlotte chama a nossa atenção dentro do método de educação dela. Cada criança é um ser eterno com todas as suas possibilidades. Quando você olhar nos olhos do seu filho, você vai lembrar que esse ser eterno foi confiado por Deus a você e que, portanto, é ele o supremo educador do seu filho. A segunda coisa que você vai fazer é lembrar que você é capacitada por Deus para essa missão. É ele que te capacita. Você não precisa fritar o seu cérebro tentando fazer todas essas coisas, mas respirar e devagar praticar pequenas coisas, lembrando que você está cooperando com Deus e não Deus que está cooperando com você. Isso faz toda a diferença. A terceira coisa, então, que você vai fazer é assistir esse vídeo de novo, vai identificar qual nível o seu filho está, vai anotar as matérias que são importantes para começar a estudar, vai procurar os livros vivos para cada uma delas, vai distribuir esses assuntos no seu ano de aula. E eu sei, pode parecer muita coisa, tem muita gente que paralisa aqui, não sabe como encontrar os livros vivos, fica paralisada por causa disso, acha o método da Charlotte muito lindo, mas não consegue aplicar porque falta uma estrutura. A notícia que eu tenho pra você é que não falta mais essa estrutura. Você consegue viver isso sem caminhar sozinha. O que nós oferecemos pra vocês dentro do Charlotte Mason Comunidade é essa estrutura do planejamento. Mas isso de entender que é muita coisa pra fazer acontece com todo mundo e aconteceu na época da própria Charlotte. Ela começou uma série de palestras para pais, ensinando eles sobre o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento cognitivo, trazendo uma base científica para as famílias de como elas poderiam cooperar com o Espírito Santo nesse trabalho de educação dos filhos e não delegar, né? A Charlotte viveu no século XIX, onde toda a educação da criança era delegada. Ah, Janice, por que eu nunca ouvi falar então da Charlotte Mason se ela foi tão conhecida? Porque como vocês já perceberam, o método da Charlotte, ele é 100% focado no conhecimento de Deus. Tudo parte de Deus e volta para Deus. E o que aconteceu com a Revolução Científica logo em seguida foi que se tirou Deus do centro do conhecimento e houve aquela separação entre fé e razão, né? E nessa separação de que a ciência e a fé não podem caminhar juntas, tudo que referenciava Cristo foi abandonado. Inclusive o método da Charlotte nas escolas do Império Britânico. Mas o que eu quero falar para vocês é que a nossa missão como CMC é oferecer essa mesma estrutura que as famílias daquela época tinham através da PNU. O CMC tem como missão oferecer essa mesma estrutura, só que adaptada para as famílias do Brasil. E a outra coisa que nós estamos fazendo como CMC é formando comunidades presenciais, para você não viver tudo isso sozinha também, né? Então, o que é o Charlotte Mason em comunidade, o nosso querido CMC? O CMC, ele te ensina os passos para iniciar a educação domiciliar e facilita a sua caminhada com uma comunidade local presencial. A estrutura do CMC une o currículo de educação cristã da educadora britânica Charlotte Mason com a prática de estudos em uma comunidade presencial sustentada por dois eixos, o método
e a comunidade. O método possui 3 fases e cada uma dessas fases vai conduzir as famílias a descobrir que a educação domiciliar não é apenas sobre essas matérias a ser estudadas, mas é sobre a formação do caráter dos seus filhos. Na primeira fase, nós estabeleceremos os fundamentos de uma educação cristã. Na segunda fase, que é a fase do planejamento, que é por isso que você está assistindo esse vídeo hoje, o objetivo é desenvolver e preparar um currículo de aula que seja um banquete de ideias para nutrir a mente e o coração do seu filho. E então a terceira fase é com o fundamento e o planejamento em mãos, cada família estará apta para a fase da construção, que é viver a realidade da educação domiciliar em seus lares, com um ano letivo bem estruturado e vivendo Charlotte Mason em comunidade. Mas ainda assim, se você está pensando, né, se é para você ou não o CMC, eu quero te falar que mesmo que você já tenha crianças mais velhas, com idades diferentes, mesmo que você esteja fazendo a transição da escola tradicional para o ensino domiciliar, é nesse momento mesmo que você não entende nada nem de homeschool, nem de Charlotte Mason, assim como a Fran, que você vai percorrer essa jornada de descoberta, já montando o seu currículo, colocando na prática, mas entendendo os pilares e vivendo os pilares também de forma prática. Mesmo se você já segue outra metodologia de educação, mas tem se sentido sobrecarregado ou tem percebido que seus filhos não conseguem expressar nas próprias palavras o que eles aprendem, conhecer o método da Charlotte vai te ajudar a desenvolver neles esse amor pelo aprendizado, seguindo as lições curtas, regulares, variadas. Tudo isso vai tirar essa sobrecarga dos seus ombros e dos seus filhos também. Então eu quero deixar esse convite para que você viva a sua educação domiciliar sem o caos dentro de casa, de uma maneira leve, intencional, mas de uma maneira que produz no seu filho amor pelo aprendizado. Entre para o Charlotte Mason em comunidade. O valor dele é menor do que você sair com a sua família para almoçar no shopping uma vez por mês. E não é por filho, é por família. Então, se você quer viver Charlotte Mason em comunidade, com um caminho seguro para entender a prática do método de educação cristã desenvolvido por Charlotte Mason, com um currículo pronto e uma estrutura de formação de comunidades para os encontros presenciais, clica nesse botão aqui embaixo, Quero Viver Charlotte Mason em Comunidade, e se inscreve para o CMC. O CMC é um currículo para as famílias e comunidades presenciais com assinatura anual. E essa assinatura tem renovação automática anual para que você consiga manter o preço que você está pagando para entrar agora, porque o preço com certeza vai aumentar. Caso você desista de fazer parte do CMC ou de caminhar com a comunidade presencial que você encontrou dentro do CMC, é só você solicitar ali o cancelamento da sua assinatura dentro da plataforma da Hotmart. Poucos cliques você consegue cancelar sua assinatura, mas eu espero que essa aula tenha sido importante para você, que você tenha conseguido entender que Charlotte Mason não é só para criança pequena, não é só para criança até os 9 anos, não é só ficar no meio da natureza pegando bicho e inseto na mão, mas é muito mais amplo, muito mais rico, e que sim, nós temos estrutura hoje para você conseguir viver o método da Charlotte Mason com a sua família. Então, clica no botão aqui embaixo e se inscreve para o Charlotte Mason em comunidade. Nós nos vemos na próxima mentoria.